Boa tarde, galera. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Vocês que estão na reprise me assistindo agora, sejam muito bem-vindos. E o pessoal que está assistindo ao vivo também, que vai chegando aí, que vai enchendo a sala. Nossa sala virtual de aula, não é isso? Que cabelo bagunçado, gente, olha. Eu só vejo aqui, né? Vejo lá no espelho antes, nada, só olho aqui. Boa tarde para vocês, tudo bem? Boa tarde. E aí, gente, tudo certinho? Acabou o carnaval, começou 2016, fala a verdade. Agora o ano começou mesmo, né? Pessoal de Recife, boa noite, boa noite. Titio promotor na área, tudo bem? Lages, Santa Catarina, fala Flecha todo animado, grande Luan, tudo bem? Gente, o negócio é o seguinte, acabou o carnaval, então começa 2016, não é isso? Aí eu já recebi algumas mensagens dizendo assim, não começou nada de 2016 ainda, eu já estou mirando na Semana Santa. Aí depois da Semana Santa a gente mira num Corpus Christi, depois Semana da Pátria, e aí deixa 2016 para lá, vamos começar só 2017. Não é isso? Bom, não sei, vamos ver como é que vai ficar. Bom, acabou, né? Acabou o carnaval, acabou, agora tem que trabalhar mesmo, agora tem que fazer alguma coisa. O pessoal de Campo Mourão, no Paraná, sejam bem-vindos, Ananindeua, no Pará, Patos, na Paraíba, não é isso? Beleza. Muito boa noite, gente. Boa noite para vocês. Vamos trabalhar? Hoje eu tenho um tema legal para falar. A gente ficou um tempo falando, né? Falando sobre lei nova que alterou o código. Depois falamos sobre uma série de detalhes, falamos de curso, de livro. Então agora vamos voltar para o nosso foco principal. Vamos falar sobre o novo Código de Processo Civil. Esse vídeo tem conteúdo para vocês. Aí, São Luís do Maranhão na área. Esse vídeo vai ter conteúdo mesmo. Então vamos fazer como a gente sempre fez. A gente vai parar um pouco as mensagens agora, a gente já se cumprimentou aqui, os corações não param de jeito nenhum, sobe coração nessa tela, isso, sobe coração aí, e eu vou entrar agora oficialmente na parte de conteúdo do nosso vídeo, ok? Não esquece, gente, não esquece, hoje é quinta-feira, que dia é hoje, amor? 11 de fevereiro. Então hoje é quinta-feira. A promoção de 50% do curso só vale até domingo, dia 14, hein? Fica ligado aí. Vamos lá. Reserva de cognição. O que significa isso? Alguém tem alguma ideia? Sobe mensagem aí na tela para eu ver. O que significa reserva de cognição? O que vocês acham que significa? Sobe aí para eu ver. O tema desse vídeo é reserva de cognição na execução, na defesa do executado, no novo Código de Processo Civil. Que diabo é isso, né? Que bicho de 7 cabeças é esse? Reserva de cognição. Custava a doutrina dar um nome melhor? Custava a doutrina colocar um nome mais simpático? Um nome que a gente soubesse o que significa? Custava fazer isso? Mas não. A gente chama de reserva de cognição. O meu livro ele já está na editora rodando, tá? Segundo o meu editor, ele vai ficar pronto e vai entrar na pré-venda entre 15 e 20 de fevereiro. Então, na semana que vem. Ok? Bom, o negócio é o seguinte. Reserva de cognição significa que alguns institutos só permitem discutir algumas matérias de defesa. Isso significa reserva de cognição. A contestação, por exemplo, não tem reserva de cognição, porque na contestação, lá do processo de conhecimento, eu posso discutir o que eu bem entender. Quais são as matérias que o réu pode alegar na contestação como defesa? Qualquer coisa. Tudo que ele queira, qualquer coisa que ele pode alegar, qualquer coisa que ele queira alegar na contestação, ele alega e ponto final. Ok? A senha CPC Folia tá valendo ainda, tudo maiúsculo até domingo, tá? Tudo. Isso significa reserva de cognição. Então, na contestação, não existe reserva de cognição, eu alego o que eu bem entender.
Mas existem alguns institutos que têm reserva de cognição. Alguém lembrou muito bem aqui na tela, o recurso especial, o recurso extraordinário, eles têm reserva de cognição, porque nesses recursos o julgador só pode conhecer matérias de direito, não pode conhecer matérias de fato. Então, tá aí aqui, eu só não vi o seu nome, me desculpe, mas um exemplo perfeito aqui, recurso especial. Recurso extraordinário são institutos que têm reserva de cognição. Lembra que cognição significa conhecimento? Então, reserva de cognição significa o juiz só pode conhecer de algumas matérias que foram reservadas por lei. No RESP e no RE, eu só posso discutir matéria de fato, eu não discuto matéria de direito. Ok? Muito bem. Lá na execução, e aqui a gente tem uma grande diferença do código anterior para o código novo, lá na execução, existem 3 defesas do executado. Quais são essas 3? Obrigado, Maria. Quais são essas 3 defesas do executado? O executado pode apresentar impugnação, se a execução for uma fase, porque fundada num título executivo judicial. A segunda defesa pode ser de embargos do executado, que é apresentada na execução autônoma quando fundada num título executivo extrajudicial. E eu também tenho a exceção de pré-executividade, que é um mero incidente processual e que se presta a servir como defesa do executado tanto na fase executiva, a famosa fase de cumprimento de sentença, quanto no processo autônomo de execução. Basicamente, essas são as 3 defesas do executado, ok? Para quem não conseguiu ouvir agora, eu espero você na retransmissão, tá? Desde que largue coração nessa tela direto, ok? Combinado. Pois bem, então essas são as 3 defesas do executado. Embargos do executado, exceção de pré-executividade e impugnação. Percebam que nos embargos do executado não existe reserva de cognição. Nos embargos do executado, ou seja, se a execução for fundada num título executivo extrajudicial, nos embargos do executado eu posso alegar qualquer matéria de defesa. Porque o título executivo é extrajudicial. Então o título executivo foi criado fora do Poder Judiciário. Dentro do Poder Judiciário, o executado não apresentou nenhuma defesa ainda. Então ele pode alegar o que ele bem entender. Mas das 3 defesas do executado, somente os embargos é que estão liberados da reserva de cognição. Somente os embargos se prestam a alegar qualquer matéria de defesa. Obrigado, Ferreira. Obrigado, Foco. Obrigado, gente. Porque na exceção de pré-executividade e na impugnação, existe reserva de cognição. Nessas 2 defesas do executado, na impugnação e na famosa EPE, na exceção de pré-executividade, não é qualquer coisa que eu posso alegar. Não posso alegar o que eu bem entender quando me der na telha. Na exceção de pré-executividade, eu só posso alegar questões de ordem pública e questões de ordem privada. Isso é a jurisprudência que nos diz. Eu só posso alegar questões de ordem pública e questões de ordem privada quando eu tiver prova pré-constituída. Ou seja, eu aleguei uma questão que o juiz não pode conhecer de ofício, mas todas as provas para demonstrar aquilo que eu estou alegando já acompanham a petição de exceção de pré-executividade. Então isso não tem problema. Isso eu posso fazer à vontade sem nenhum problema. Mas, vejam, na exceção de pré-executividade existe uma reserva do conhecimento. O juiz só pode conhecer as questões de ordem pública e as questões de ordem privada que têm a prova pré-constituída. Ok? Essas são as 2 hipóteses. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Vê se melhora agora o som aí. Eu alterei aqui o som, de repente melhora aí. Ok? Muito bem. Mandado de segurança, por exemplo, eu tenho reserva de cognição, só prova pré-constituída. Perfeito. Gente, o meu livro, a gente estava esperando ser aprovada a lei que alterou o código. Isso foi na semana passada. Então, na semana agora do dia 15, entre o dia 15 e o dia 20 de fevereiro, o site
da editora Juspodium vai veicular já a venda da segunda edição do meu livro, tá? Vai estar à disposição para vocês. Pois bem, então, matamos duas, né? São 3 defesas do executado. Embargos do executado, está liberado, pode discutir o que bem entender. Segunda, exceção de pré-executividade, tem reserva de cognição, só posso aquelas matérias que nós acabamos de discutir. Terceira, e esse sim é o objeto principal do vídeo de hoje, a impugnação. Na impugnação, que é a defesa do executado na fase de cumprimento de sentença, não é qualquer coisa que o executado pode alegar. Não é qualquer coisa que ele está a fim de alegar que ele alega. E vejam, tem um artigo do código para isso. Quem tiver com o código na mão pode me acompanhar, mas se não tiver, eu falo para vocês aqui. Artigo 525, parágrafo 1º. Artigo 525, parágrafo 1º. Esse artigo, deixa eu ajeitar aqui, gente, que está caindo. Desculpa. Ok. Está caindo aqui. Ok, foi. Esse artigo 525, parágrafo 1º, diz assim: na execução, o executado poderá alegar. E aí vem 7 incisos com as matérias que o executado pode alegar em sede de impugnação. Tranquilo isso? Tranquilo? Beleza. Vejam que eu só posso alegar, pelo menos em tese, e depois eu falo isso no final do vídeo, mas na impugnação, em tese, eu só poderia alegar essas matérias que estão aí no 525, parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar. E aí vem 7 incisos. Esses 7 incisos, obrigado, 345 CMS, muito obrigado. E nesses 7 incisos, eu tenho as matérias que o executado pode alegar em sede de impugnação. Agora, por que na impugnação o executado não pode alegar o que ele bem entender? Por que na impugnação ele só pode alegar aquelas determinadas matérias? Por que acontece isso? Porque na impugnação eu estou numa fase de cumprimento de sentença, lembra? Ok. Na fase de cumprimento de sentença, o meu título executivo é judicial. Qual é o título executivo judicial? A sentença. Lembra? A sentença é o título executivo judicial. Agora, pensa comigo, tá? Eu vou fazendo as perguntas, vocês vão respondendo mentalmente e eu respondo aqui alto, tá? Vamos lá. Na impugnação, eu estou na defesa de uma fase de cumprimento de sentença, cujo título é judicial, é uma sentença. Ok? Beleza. A sentença de mérito transitada em julgado, que é esse título executivo, essa sentença de mérito, um minutinho só, uma parte aqui conjugal. Oi, amor. O que você precisa? Ah, entendi. É porque eu montei o celular em cima das coisas da Nanda, que está aqui do meu lado. Só um segundinho que eu já resolvo isso. É isso aqui que você precisa? É? Ok. Pronto. Tá vendo? Ao vivo tem isso. A gente, pronto, já resolvi aqui. Mais alguma coisa, vida? Não? Tá ótimo. Me perdoem. Agora a gente volta para cá. Me desculpem por isso, acontece, né? Isso, beleza. Isso, vai rindo e vai colocando o coração nessa tela. Olha, beijos para você, um monte de beijo para você, Nanda. Valéria tá mandando beijo, concurseira 15 mandando beijo. É isso aí. Então vamos lá, gente, me perdoem por isso, tá? Volta comigo. A sentença é o título executivo, fiquei vermelho, foi. A sentença é o título executivo judicial, certo? Beleza, eu estou executando uma sentença. Mas se essa sentença é de mérito e transitou em julgado, ocorreu um fenômeno chamado... Pensa, não precisa escrever na tela, só pensa. Se a sentença é de mérito e transitou em julgado, ocorre um fenômeno chamado coisa julgada. Foi isso que você pensou, não foi? Coisa julgada material. E se ocorre a coisa julgada material, qual é a principal característica da coisa julgada material? A imutabilidade. Então, quando eu tenho uma sentença de mérito transitada em julgado, que é título executivo judicial, ela é imutável. Lembra disso? E se ela é imutável,
tudo que aconteceu para trás, tudo que aconteceu para antes da sentença, também é imutável, também é indiscutível. Então, lá na impugnação existe uma reserva de cognição. Sabe quais são as matérias que o executado pode alegar na impugnação? Eu digo para vocês, todas que se refiram a fatos ocorridos depois da sentença transitar em julgado. Porque tudo o que aconteceu antes da sentença transitar em julgado não dá para discutir na impugnação. Porque qualquer coisa que aconteceu antes da sentença transitar em julgado está amparado pela imutabilidade da coisa julgada. Deu para ver qual é o objetivo da reserva de cognição na impugnação? Então agora me faça um favor. Eu não terminei a parte de conteúdo ainda falta um pouquinho, mas só para eu saber se até aqui está tudo bem, sobe mensagem na tela. Me digam que vocês entenderam, ou se não entenderam, por que na impugnação existe reserva de cognição. Sobe mensagem aí para eu ver. Beleza? Tudo tranquilo? Grande Rafael, turma 9 do IBMEC. Beleza, meu irmão? Tranquilo? Ok. Beleza. Então, até aqui a gente já foi. Já sabemos que impugnação tem reserva de cognição, que é por causa da imutabilidade. Beleza. Beleza, entendemos isso? Show. Baixa a mensagem agora. Isso, porque não se pode atacar a coisa julgada. Perfeito, perfeito. Todo mundo entendeu. Baixa agora essa mensagem, sobe coração na tela, baixa a mensagem e sobe coração. Cadê coração que eu não estou vendo nessa tela? Isso, sobe aí, sobe coração. Beleza. Agora a gente vai ler e trabalhar um por um dos incisos. Um por um. E conforme eu vou lendo esses incisos, eu estou vendo aqui as mensagens de vocês de perguntas, tá? Eu já vou responder. Eu vou trabalhar um por um desses incisos com vocês. Um por um. E para cada um deles eu vou provar para vocês que são fatos, cada inciso desse se refere a fatos ocorridos depois do trânsito em julgado. Fechou? 525, parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar. Vai de trás para frente. Inciso 7. Tem um motivo para isso, tá? Confia em mim. Inciso 7. Eu quero de trás para frente. Inciso 7. O 7 diz assim: qualquer causa modificativa, impeditiva ou extintiva da obrigação, tal como pagamento, transação, lavação, etc., vírgula, desde que superveniente a sentença. Desde que superveniente a sentença. Então, essa frase final do inciso 7 mostra que o que eu disse é verdade. Que eu só posso alegar na impugnação fatos que ocorreram depois do trânsito em julgado. Está aí o inciso 7 que nos diz isso. Ok? Inciso 6. Olha o inciso 6. Posso alegar na impugnação incompetência absoluta do juízo da execução. Incompetência absoluta do juízo da execução. Ou seja, eu já estou na execução. Qualquer incompetência anterior à execução, que é a fase de conhecimento, está amparada pela imutabilidade, acabou, eu não posso discutir. Fechou? Inciso 5. Excesso de execução. Excesso de execução significa que eu estou na execução, portanto, depois do trânsito em julgado, discutindo um valor que é maior do que eu tenho o direito de cobrar. O inciso 5 também prova que é fato depois do trânsito em julgado. Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. A penhora e a avaliação são atos que ocorrem na fase de execução e, portanto, depois do trânsito em julgado. Até aqui, continuo provando que a minha teoria está correta. Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. São ambos fatos que ocorreram depois do trânsito em julgado, porque a obrigação nasce quando a sentença transita em julgado e o título também nasce quando a sentença transita em julgado. Qualquer vício que se abata sobre a obrigação ou sobre o vício surgiu depois dele nascer, surgiu depois do trânsito em julgado. Tudo bem até aqui? Do inciso 7, 6, 5, 4 e 3,
Está provado que são fatos relativos a depois do trânsito em julgado. Beleza? O inciso 2 diz assim: ilegitimidade de parte. Ponto. Só isso. Ilegitimidade de parte, ponto. E aí você pensa assim, bom, quem é Eduardo? Obrigado, Eduardo. Aí você pensa assim, tá esquisito isso. Porque inexigibilidade de parte, ilegitimidade de parte, pode ser tanto ilegitimidade de parte do processo de conhecimento, quanto ilegitimidade de parte do processo de execução. Então, esse aí pode ser dos dois, não pode, Flecha? Poderia. Mas como eu já disse para vocês que a regra é só para fatos ocorridos depois do trânsito, essa ilegitimidade do inciso 2 tem que ser interpretada como ilegitimidade